Oi, Juju. Bem-vinda. Vão entrando aí todo mundo. Vai entrando aos poucos aí o pessoal. Eu vou compartilhar a live com algumas pessoas para elas verem que a gente já está online. Porque às vezes o pessoal fala assim, Mila, passou e eu não vi. Quando eu vi, já era mais de 8 horas, né? Então, vou passando aqui. Vou assinar aí, Karine, bem-vinda. Gurias, tem conteúdo muito legal, muito bacana para hoje, que é a herança da alimentação. Foi um dos assuntos assim que mais me impactou, né, dentro da área, né? Para quem não me conhece, eu sou a Mila Deck, sou coach de emagrecimento, coach esportivo, né? Trabalho aí dentro da área do emagrecimento, co-criadora do programa Fit Coach. Bem-vinda, Ângela. Sejam bem-vindas aí, meninas. Então vamos lá, a gente vai começar aí o nosso conteúdo de hoje, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu vou enviar agora para algumas pessoas, como eu falei, né? Eu sempre envio aí pro pessoal lembrar que a nossa live está começando agora às 8 horas. E mais, amanhã nós vamos estar aqui com a nutricionista Letícia Cristianetti. Gente, um conteúdo maravilhoso. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a herança dos alimentos. Por que que hoje a gente se alimenta da forma como a gente se alimenta e por que a gente tem as opções que a gente tem hoje de alimentação, né? Da onde a gente veio e sabendo da onde a gente veio para onde a gente vai. Então eu vou compartilhar aqui. Vocês que entraram aqui quiserem compartilhar com os amigos também, bota o aviãozinho aí para funcionar, que na sequência vamos estar fazendo a 6ª live aqui do desafio de lives, né? Serão 20 lives aí todos os dias. Eu já tô gostando dessa rotina e de sempre trazer um assunto bacana aqui para vocês. Então eu vou mandar aqui no aviãozinho, mando o aviãozinho aí também pra gente compartilhar informação aí com todo mundo, né? Vou mandar aqui pros meus amigos mais próximos, que estão ali na minha... Eita, mandar para todo mundo. Mandei pra Ângela aqui também, que já tá aí, né? A Juju também já tá aí. Vou mandar pra todo mundo. Manda pra todo mundo que quanto mais gente tiver aí com a informação, melhor, né, gente? Show de bola. Então tá, gente, vamos ao nosso conteúdo de hoje, herança da alimentação. Não sei se alguns já sabem, mas a gente tem aí diversas plataformas de ensino. E uma das plataformas que eu amo de paixão é o Farm, né? Que é uma faculdade, uma plataforma incrível. E eles lançaram um tempinho atrás um conteúdo muito interessante. Se vocês colocarem no YouTube, aí é uma ótima dica para ver agora na quarentena, que é da escassez ao excesso. Tá? Se vocês quiserem anotar, é uma série maravilhosa. Eu vou detalhar um pouquinho aqui desse conteúdo. É uma plataforma que traz diversos médicos, né, nutricionistas, médicos do mundo inteiro. E o que a gente consegue perceber, gente? Que aos poucos existe, né, está começando um movimento para melhorar a saúde. Eu acho que aos poucos a gente já está mudando, né? Aos poucos a gente já percebe, um exemplo que eu dou muito claro disso é a questão da filosofia, até mesmo do veganismo. Antigamente você via poucos, né? Poucas pessoas que buscavam mais essa linha de alimentação. Hoje a gente já vê, né, uma comunidade muito grande. Então, assim, a consciência alimentar, né, a forma como a gente se alimenta, isso já está impactando diversas pessoas, né, e diversas comunidades. Então, assim, o que eu quero conversar com vocês hoje? Nós temos praticamente uma epidemia de obesidade. Infelizmente, é essa a nossa realidade, né? Por quê? Se vocês forem analisar hoje, uma das maiores causas de mortes que a gente tem é a obesidade. E esse é um assunto ainda não tão falado, no sentido de que muito mais do que estética, muito mais do que aparência, a gente está falando aqui de saúde, né? Esses tempos eu vi uma série, não sei se vocês já viram também, eu não vou me lembrar agora o canal, acho que é, não sei se eu vi eu sei que foi num canal fechado, né? Vou trazer o canal aqui, eu passo para vocês. E era Quilos Mortais, o nome da série.
gente, eu fiquei assim, ó, muito impactada a missão que tem os profissionais na área da saúde, o coach de emagrecimento, o nutricionista, o personal trainer, todos eles. Bem-vindo, Diogo! Seja bem-vindo aí. Convida aí a galera também que tá aí no foco para emagrecer. Então, assim, gente, eu vi essa série, né, Os Quilos Mortais, e eu fiquei impactada, assim, com ali você consegue ver, porque assim, gente, eu já tive, nossa, centenas de alunos, sabe? E eu já tive, assim, já tive pessoas que precisavam perder 30, 40 quilos, né? Mas ali a gente vê situações de obesidade mórbida, né? Então, pessoas que realmente precisam fazer até a bariátrica por uma questão demais, assim mesmo, pessoas que têm 200 quilos e tal. E é muito triste, gente, é muito triste ver a que ponto chegaram, né, alguns costumes alimentares que vêm desde cedo. E eu confesso, a Ju que tá aqui na live, ela pode confirmar, eu chorei do início ao fim dessa série. E eu vi assim, ó, nossa, o quanto que é importante a minha missão de levar cada vez mais informação para quem quiser ouvir, para quem quiser compartilhar, porque através da informação a gente vai dominar algumas situações. E a gente, quando a gente tem a informação, não deixar chegar nesse nível, né? Então, lembra, né, Ju? Então, cara, foi demais, assim, eu chorei muito, a Ju também se emocionou bastante, né, e aquilo era uma realidade, a realidade que a gente se encontra hoje. Hoje nós temos uma média, tá, gente, de 28 milhões de mortes ao ano ligadas à obesidade, né, então assim, ó, nós praticamente acumulamos calorias, acabamos por comendo muito e nos alimentando muito mal. Então a gente acaba que pela correria do dia a dia, a gente acaba optando, né, por produtos que estejam já semi-prontos. E aí, que tipo de produto, né, de nutrição a gente tem? A gente acaba não tendo muito isso, porque aqui a gente vai encontrar corantes, aciduidantes, espessantes, tudo isso hoje faz parte da nossa rotina. Acredita-se que por ano a gente possa estar consumindo em torno de 9 quilos de veneno. Dá para acreditar nisso? Gente, uma coisa que eu sempre falo, que o câncer se tornou a doença do século e ela está diretamente relacionada à forma como a gente se alimenta, e a gente não pode mais ignorar isso, a gente não pode mais dizer, ai que saco, eu não quero falar disso. A gente está falando de saúde, a gente não está falando só do emagrecimento. Faz sentido isso para vocês? Então assim, ó, pensem comigo hoje, tá? E é isso que eu quero conversar com vocês aqui. A indústria, como que ela começou, a herança, né? Essa herança, da onde que veio, né? Porque uma coisa vocês podem ter certeza. Em 100 anos, a nossa alimentação mudou muito mais do que em 100 mil anos. Olha que doido isso, gente. Em 100 mil anos, a gente não mudou praticamente nada da nossa alimentação, desde lá dos tempos de antes de Cristo, para 100 anos ela mudar completamente. E o que nós, e como que era, né? Como que eram os seres naquela época, né? Como que a gente está hoje, né? Com mais de 50%, aí 54% com excesso de peso e pelo menos 1/5 com obesidade. Então, a cada 5 pessoas, uma pessoa tem obesidade. Então, a gente pode dizer que a cada 5 pessoas, uma pessoa tende a tendência a ter problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas renais, problemas de câncer. E é por isso que hoje é uma das causas que mais traz mortes. Gente, vocês vão ficar chocados. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, ó. Pra gente iniciar essa questão da história da alimentação, de como que a gente chegou aqui, pensa comigo hoje. Escreve aqui se vocês conhecem algum mercado grande, um supermercado grande, tipo redes de mercado. Alguém conhece uma rede de mercado grande, tipo um supermercado grande, né? A gente conhece várias, né? Várias. Eu não preciso citar uma aqui, né? Fazer merchan para ninguém aqui. E se eu perguntar para vocês também a rede de farmácias, provavelmente vocês vão encontrar aí alguns nomes também de farmácias que cresceram muito ao longo dos anos.
Então, nós temos de um lado um segmento que cresce gigantescamente, que é o mercado, e do outro lado nós temos o farma, né? As farmácias também crescendo em grande escala. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês já viram alguma rede grande de açougue? Assim, só carnes e tal? Geralmente a gente tem aquele do bairro, né? Mas rede grande, assim, tipo que nem mercado, sabe? Não tem, né? É difícil, né? E fruteira? Fruteira, onde a gente tem ali a questão, um centro de coisas orgânicas, né? Coisas naturais. Também não, né? E se eu disser para vocês que as coisas mais naturais e mais saudáveis, elas estão lá na fruteira e lá no açougue? Agora, por que os mercados cresceram tanto? Né? É isso que a gente vai entender um pouquinho na nossa live de hoje. Então, assim, ó, de um lado, quando nós temos a má alimentação trabalhando de um lado, nós temos um outro comércio que se abre, que é na linha de prevenção, né? Que é na linha eu não diria nem de prevenção, eu diria que era na linha de remediação, né? De remediar. Porque prevenir seria através do alimento. Eu me falo aqui, prevenir seria prevenir o óbito, né? A pessoa vir a falecer, então com o remédio ele vai ajudar nisso. Então a gente tem essas duas indústrias hoje trabalhando muito forte e atendendo o quê? A sua demanda. Ponto. Né? A farmácia, o mercado não são, né? Não estão assim, mas o que eles estão fazendo? Eles estão atendendo a demandas. Agora basta saber o que você quer fazer parte, né? Se você quer fazer parte de ter as suas escolhas ou se você quer estar dentro dessa demanda, né? Porque se a gente for analisar hoje, o mercado ele consegue, né? Ele produz em grande escala e é isso que a gente vai ver na maioria das nossas prateleiras. Aí que entra corante, aciduidante, conservante, porque, como eu disse esses dias para quem estava na live do Mercado Saudável, hoje em dia o leite que a gente toma, aquele leite de caixinha, eu sempre falo para os meus alunos, né, e a gente comenta muito nas palestras, ele pode ter cor de leite, ele pode ter cheiro de leite, mas acreditem, ali o leite em si, ele já não tem mais tantos nutrientes. E por isso que eu fiz aí, eu ensinei aí o pessoal a fazer leite de outras formas, aí leite de castanhas, né? Leite de coco acaba tendo muito mais nutrição, porque não tem conservantes, corantes, entre outros que estão ali, os famosos produtos processados, tá? Mas então assim, ó, vamos combinar no seguinte, gente, como eu falei para vocês, a gente mudou muito a nossa alimentação. E para vocês terem uma ideia como mudou muito, eu separei aqui um histórico da história mesmo. Só para vocês terem uma ideia, em 10.000 antes de Cristo, nós tivemos a Revolução Agrícola. O que acontecia nessa época? O homem, ele dominava, né, o seu campo ali, frutas, verduras, né, ele tinha o domínio sobre isso. Ele dominava também animais, né, ele usava cavalos, entre outros animais, para o seu transporte em si, certo? E as trocas, existiam as trocas comerciais, né? Então nessa época, a gente comia aquilo que a gente planejava comer. E, acima de tudo, o que determinava o que a gente ia comer era principalmente as estações. E aí é uma coisa que a gente acha engraçado, né? Que tem fruta que dá o ano inteiro. Não necessariamente. Ela não dá o ano inteiro, né? A produção dela passou a ser o ano inteiro. E aí é que a gente começa a entrar no assunto de vocês irem observando o que é essa nossa herança, tá? Então, assim, ó, até 10.000 ali antes de Cristo, a gente teve a Revolução Agrícola e nós vamos até 1760. Gente, 1760. Então, olha quanto tempo, tá? 10.000 antes de Cristo. Passou 10.000 anos e depois mais 1.000 anos, tá? 1760 vem a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que começa a chegar? As máquinas, né? A indústria em si. E a primeira coisa que traz aqui para o homem é duas coisas. Primeiro,
o que nos arrancaram nesse momento foi o nosso tempo. O tempo passou a ser uma das principais moedas. As pessoas vendiam o seu tempo para ter o seu sustento. Logo, foi aqui, na Revolução Industrial, que a saúde passou a não ser mais prioridade. A forma como a gente se alimentava, que vinha lá da Revolução Agrícola, né, escolhendo o alimento, né, e as produções muito locais, já não existia mais. Então aqui já nos faz pensar, né, poxa, lá da Revolução Industrial, ok, nós ganhamos a indústria, né, os pontos, mas eu quero que vocês acompanhem o raciocínio de como que a gente chegou até aqui, certo? Então, assim, ó, em 1900, a alimentação ainda não tinha rótulos, né? Elas já estavam sendo preparadas, elas ainda eram preparadas, né, em casa. Então, em 1900, o abastecimento era local. Então, o que que acontecia? Até tem uma história que eu achei bem interessante, que em Nova York, na época que era Natal, um dos maiores presentes que as crianças gostavam era receber uma laranjinha, que era tipo de um suco e tal. Por quê? Porque a laranja em si, ela percorria horrores de quilômetros para chegar no destino. Então era quase que um presente maravilhoso, assim, e até o custo também era um pouco mais elevado, sendo, né, colocado como algo difícil de achar, né? Por quê? Porque a produção era local. Então, onde não tinha produção agrícola, era muito difícil conseguir, né, esses alimentos, né? Mas aqui quem cozinhava eram as mães, né? Então tinha essa coisa da alimentação. Não existia restaurante, não existiam nem os mercados aqui. Então a produção era local. As pessoas buscavam o alimento, né, de forma local, percorriam às vezes distâncias grandes para ter o seu alimento. Em 1930 veio a produção e distribuição em massa. Então, 30 anos depois, a gente passa a ter, né, já vindo num avanço, né, da questão da indústria, de começar a produzir em grande escala para conseguir atender a população de todas as distâncias. E aí aqui, em 1930, que a gente começou a usar condimentos como sal e açúcar. Veja bem, açúcar e sal, como eu sempre falo, é um dos maiores vícios que incomoda, que interfere no emagrecimento, e eles passam a ser usados no alimento, né? Ali por 1930, por aí. Então a gente já não vai mais comer aquele alimento que tinha uma nutrição, né, completa e tal. A gente passa a já ter aí uma perda de nutrição desse alimento, né? Esse alimento já que a gente está recebendo já passa a ter essa interversão aí. Em 1939 até 1945 nós temos a Segunda Guerra Mundial. E isso foi um grande marco porque eles conseguiram ver que como que eles iam manter os soldados, né, na guerra sem alimentação. Então, o que eles viram? Foi os primeiros testes em enlatados. Aqui surgiu o início da era da conveniência, né? Porque eles conseguiam ver que conseguiam produzir em grande escala e os produtos enlatados começaram a acontecer. Em 1950, a gente teve a Revolução Verde. O que foi isso? Foi a aprovação de sementes transformadas, e aí a gente tem aí a agropecuária, com grande crescimento, né, na linha financeira. Nós temos aí a soja, milho. E aqui, gente, a gente já não estava mais comendo aquilo que a gente queria comer. A gente estava comendo aquilo que era produzido. E, óbvio, produzido em grande escala. Então, aqui a gente já tem, né, a abertura, digamos assim, ali de 1950 até 1960, onde tem esse grande ranking, né, financeiro, é muito importante a pecuária, né, e as sementes passam a ser liberadas. Então a gente passa a não ter mais, cada vez mais, um alimento mais modificado. A gente consegue ver, se vocês pesquisarem aí, que as frutas em si, elas não tinham na sua essência
frutas muito doces, tanto que a gente comenta que as melhores frutas são as frutas que têm menos índice glicêmico, né, por causa da questão da frutose, e elas geralmente não eram macias. E aí é uma coisa meio doida, né? Porque quando eu soube disso, eu disse, caramba, a gente não tem ideia, né? De que essas sementes, elas acabavam modificando. Então, se tu for pegar como que era a banana antigamente, como que é a banana hoje, completamente diferente. E a nível nutricional, então, com certeza, né? Nem se fala. Claro que hoje nós temos nutrientes, né, em todos, né, segundo os médicos e nutricionistas, é óbvio que a gente tem nutrição ainda, mas eu quero trazer para vocês aqui como que em tão pouco tempo a gente mudou assim. Então a gente também precisa mudar o nosso comportamento e parar de ligar o botãozinho do automático e passar a escolher melhor esse alimento, porque as nossas escolhas estão trazendo consequências. A gente tem que desligar a prioridade não desligar, gente, mas eu digo assim, ó, o sustento, ele é importante. A gente tá na correria, tá correndo atrás do trabalho, é importante. Mas eu sempre comento com os meus alunos do programa, e se tu vir a faltar, campeão? E se tu vir a faltar, minha linda? O que vai acontecer com a tua família? Quem é que vai ter o sustento pros teus filhos? Essa é a pergunta, gente, porque a quantidade de problemas relacionados ao excesso do peso são cada vez maiores. Então a gente precisa ter uma mudança de comportamento, certo? E aí, gente, o que acontece? Em 1950, 1960 teve essa questão da Revolução Verde. Só que de 1970 a 1980, quem lembra o que aconteceu aqui? As mulheres ganham o mercado de trabalho. Show de bola, né? Tudo bom, levanta a bandeira, as mulheres vão para a rua e aqui entra a era da conveniência. Por quê? Porque as mulheres precisam ir para a rua também, precisam ir buscar o seu sustento, né, para sustentar os seus filhos, e acaba entrando aí a linha de alimentos processados. E aqui é onde a gente tem um grande entrada de supermercados grandes redes de mercados já vinham ali desde 1960 entrando com muita força para cobrir essa demanda. E aí, quando nós não temos mais, né, as mães, né, cozinhando em casa, pelo menos em grande massa, a gente passa a ser refém aí da alimentação por conveniência. Então, o valor nutricional aqui, eu não preciso nem falar para vocês, né? Acabou sendo muito menor do que a gente tinha naquela época. Mas é a questão da história, né, gente? A mulherada tinha que ir pra rua e aí aquela coisa que eu falei do piloto automático. O tempo também ficou escasso para as mulheres e elas param de cozinhar em casa e aí vem a era da conveniência. Produtos congelados, produtos processados e com eles muitos corantes e cada vez mais produtos para conservar o alimento por muito tempo em uma prateleira de mercado, né? Então, o que acontece aqui? As famílias passam a cozinhar menos e a comprar muito mais. A gente passou a consumir mais e se alimentar muito menos, porque toda essa produção de comida, todo esse alimento que estava chegando nas nossas mãos já não tinha mais o nutriente, a nutrição que nós tínhamos há 100 anos atrás, né? E o nosso DNA continua praticamente o mesmo, né? Então, segundo nutricionistas, a gente passa a trabalhar muito mais as calorias, que daí vem várias dietas da moda, mas se preocupando ainda pouco com a nutrição, né? Nessa época aí já, por início dos anos 90, né? E aí a gente vem a fazer uma certa reflexão, né? Se eu pegar um pacote de batata frita, né? Uma Ruffles, e um chumaço de alface, de couve, né, de verduras verdes, pode ser que a gente tenha 100 calorias em ambas. Mas o peso que esse salgadinho vai fazer no teu corpo é muito, né, perto dos benefícios que a gente vai ter. Então, é claro que a gente pode se basear pelas calorias, mas a gente, acima de tudo, a gente tem que pensar mais nos rótulos e quanto mais natural, melhor, né? Como eu falei no mercado saudável, né? Uma dica que eu sempre carrego da minha nutricionista: desembale menos e descasque mais, né?
Então, assim, a má alimentação, gente, ela vem a trazer diversos malefícios. Um dado que para mim foi chocante, não sei se vocês sabem a respeito disso, se nós juntarmos do século passado, guerras, ditaduras, homicídios, tudo, hoje, tá? Os problemas com obesidade e excesso de peso ultrapassam as mortes causadas por tudo isso. Você tem ideia dessa quantidade? Gente, o que eu vejo, assim, é que a mídia é muito confortável, né? Não falar sobre esse assunto, porque a gente, como eu falei, a gente tem dois mercados sendo muito bem favorecidos, né? E você, né? E a sua família? Como que a escolha tá na mão de quem, entendeu? Então, por isso, gente, muito mais do que o emagrecimento é a sua saúde, porque, querendo ou não, o que eu sempre falo, a conta chega. E se a conta chegar, você vai pagar ela como? Com a vida? Porque é isso que acaba acontecendo. Só para vocês terem uma ideia da diferença, vocês viram ali na questão da história, né? Então, assim, ó, em 1975, nós tínhamos praticamente 6,8% de obesos no mundo. E aí, em 2014, a gente passou para 1/5 da população com obesidade. Olha o crescimento que teve. Então, a gente teve, assim, um avanço gigantesco em menos de 50 anos, praticamente. E aí, eu pergunto para vocês, como que nós vamos estar daqui a 50 anos? Tu já parou para pensar? Hoje, como que a gente está? Agora mesmo, em época de pandemia, entre o grupo de risco, pessoas com cardiopatia, diabetes, todos esses quadros estão entre o grupo de risco. Agora, exatamente eu vou falar de um outro grupo que cresce espantosamente, que é a obesidade infantil. Só para vocês terem uma ideia, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estima que 40 milhões de crianças até 5 anos estejam com obesidade no mundo. Só aqui no Brasil nós temos 4 milhões. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A obesidade infantil, ela é responsabilidade de quem? Né? É aquilo que eu falo da questão da genética. É genética do DNA ou é genética de hábitos? As crianças, ela não pode ter que nem... Gente, essa série que eu vi, o Quilos Mortais, um dos motivos que ele aumentou demais de peso foi que a mãe, ela dava comida para ele para entreter a criança. E aí, quando chega lá no meu consultório, o maior desafio que eu tenho é desvincular o entretenimento da comida. A comida é para alimentar, ela não é para te entreter. Para te entreter, tu tem o filme, para te entreter, tu tem a tua série, para te entreter, tu tem os teus amigos. A comida não é entretenimento. E se vocês analisarem tudo que eu falei aqui da história da alimentação, a gente precisa mudar. A gente precisa orientar as nossas crianças. Gente, só para vocês terem uma ideia, entre os problemas, a déficit de atenção, ela está relacionado ao excesso de peso. A diabetes, para quem tem excesso de peso, diabetes infantil, gente, estou falando de diabetes tipo 2, aumenta em 4 vezes a forma como essas crianças estão se alimentando. Bem-vindo, Arthur, tudo bem? Tudo certo? O Arthur já foi colega de trabalho aí. Então, gente, a obesidade infantil, a gente precisa orientar as nossas crianças. A gente precisa ensinar a comer certo. E por onde que vai começar? Pela gente. Então, assim, ó, hoje, só para vocês terem uma ideia, é possível a gente ter a desnutrição mesmo com o excesso. Porque por mais que a gente coma em excesso, que é o que está acontecendo, a gente não está tendo essa nutrição. A gente só tá comendo, mas se alimentando muito mal, muito mal. Só para vocês terem uma ideia, enquanto a obesidade
nos adultos aumentou 60%, nas crianças, nos últimos 20 anos, aumentou 30%. 30%. Aí eu de novo te faço uma pergunta: como que nós queremos estar com a nossa saúde e com a saúde dos nossos filhos daqui a 20 anos? Esses dias eu fiz um vídeo sobre refrigerante e eu falei que é o pior veneno da refrigerante para uma criança, porque o refrigerante, cada copo de refrigerante, tu precisa 32 copos de água para estabilizar o teu sistema imunológico. E para cada copo de refrigerante, você baixa a tua imunidade em 100 mil vezes. Quem que entregou para a criança aquele copo de refrigerante? Em que momento, né? Precisa ser conversado com essa criança para que a comida não seja entretenimento. Não vincule a comida ao entretenimento. Hoje nós vamos pedir algo, uma besteirinha e tal, não sei o quê. Tudo bem, é uma data especial, alguma coisa assim, mas não tenta desvincular a comida disso, né? Hoje a gente vai comer uma coisa diferente, mas não faz isso. Um evento, alguma coisa assim, para que não fique essa criança vinculada a isso. Porque, gente, o que hoje acontece, a situação atual que acontece é pais completamente sem tempo nenhum, né? Chegam em casa correndo e tal, acabam por não conseguir estarem cansados e tal. E aí o que acontece? Tele, né? Aquele aplicativo famosinho lá da Play Store, né? É isso que acontece, gente. E eu vou dizer pra vocês, não é uma única vez. O que eu mais vejo no meu consultório, quando eu pergunto assim, e o que tu acha que tu precisa mudar? Eu tenho que comer menos comida processada. Porque o que acontece? A comida pronta, ela se tornou conveniente. E, gente, se eu disser pra vocês que mesmo com a quarentena, a dificuldade que os pais estão tendo em ir pra frente do YouTube e aprender a cozinhar de forma saudável. E não é por não ter receitas no YouTube, é por ir pra frente e fazer. E sabe por quê? Porque a gente ainda não tem a quantidade de informação suficiente para que as pessoas saibam o quanto que é importante se alimentar bem e alimentar bem os seus filhos. Então, por isso que não importa onde essa live chegue, para quem assistir ela, porque a minha missão é passar a informação para vocês. A minha missão é tirar o maior número de pessoas no mundo do efeito sanfona. E mais do que isso, é trazer saúde para dentro da tua casa. Através de diversos assuntos que a gente vai trabalhar aqui de como mudar o nosso mindset e passar a se alimentar de uma forma mais correta. E principalmente as nossas crianças. Agora, a minha missão é passar a informação. É passar a informação. A ação é sua. A ação é sua e da sua família. O que você vai colocar dentro da sua mesa, olha para sua mesa e diz: o que eu tenho aqui? Do que ele é feito? O que me traz e o que acontece comigo depois do que eu como? Né? Tamo junto, né, Juju? É isso aí. Refrigerante, show refrigerante. Né? É uma das primeiras coisas a mudar. Aqui em casa a gente passou a espremer os limões e colocar em forminhas de gelo, né? Então a gente passou a tomar água com limão, ninguém mais toma refrigerante aqui em casa, graças a Deus. Então, assim, foi do dia pra noite? Foi do dia pra noite? Não, não foi do dia pra noite. Quer ver outra coisa que me deixa preocupada na questão das crianças? Esses dias eu tava olhando que ao chegar aos 18 anos, cada criança pode estar propensa mais ou menos a ter ficado 3 anos de frente para o celular e para a TV. Gente, eu tô falando 3 anos inteiros. A quantidade de que as crianças mexem hoje em tablets, em celular, quando na minha época, e não faz tanto tempo assim, era brincadeiras, era brincar no pátio, era jogar bola, era brincar de taco, era brincar de esconder, era brincar de correr. Mas hoje não é culpa dos pais, né, diretamente.
Mas eu acho que é uma questão até política, né, social, de ter cada vez mais informação para a gente saber de dizer o quanto que é importante colocar na rotina do meu filho, colocar na rotina do seu filho um horário para se exercitar. Agora, deixar ele com o celular para se distrair o tempo todo e comida para distrair, né? Vamos dar comida para se distrair porque daí eu consigo fazer as minhas coisas. Não é por aí. E a mesma coisa para você. Desliga esse piloto automático, gente. Vamos cuidar mais da nossa saúde. É pro teu bem. Não faça parte das estatísticas. Gente, é muito sério que eu tô falando aqui com vocês. Então, tu imagina, de 18 anos, hoje é a tendência, tá? Para uma criança que chega, uma pessoa que chega aos 18 anos, é possível que ela tenha ficado 3 anos na frente de um celular. Então, a gente precisa mudar isso. A questão do sono também para as crianças ajuda a aumentar essa ansiedade por comida, né? Então, a gente precisa saber o que a gente está dando para as nossas crianças e voltar a ter aquele... como é que eu vou dizer para vocês? A comida, ao ser preparada... Eu que trabalhei muitos anos com comida também, ela requer muito mais do que um preparo, ela requer um amor, ela une a família. Então, quando a gente sai do modo conveniente de buscar uma pizza, né, para comer em família, e a gente passa a fazer uma comida preparada, ela tem um cheiro diferente, ela deixa um tempero diferente na casa, né? Se a mãe vai fazer um bolo com mais nutrientes, um bolo de frutas que é delicioso, com aveia, aquele cheirinho de bolo, né, dentro de casa, essa construção, isso a gente precisa resgatar, gente. A gente precisa manter essa questão de ir para a rua, trabalhar e coisa e tal, né, depois que passar tudo isso, aos poucos está tudo voltando ao normal, mas a gente tem que resgatar esse cozinhar em casa, ao preparar, ao ir no mercado, né? Quem não viu a live, tá lá no YouTube, a gente tem vários conteúdos lá no YouTube também, programa Fit Coach, o Fim do Efeito Sanfona. Compartilha aí com os amigos, tem bastante conteúdo lá. Então, assim, a gente tem que ir no mercado escolher aquilo que é saudável. Olha para esse alimento que tu tá comendo, ele tá te alimentando ou ele tá te nutrindo? Né? Tu precisa fazer essas reflexões. O que tu tá dando pro teu filho? É para entreter ele ou é para ajudar ele na saúde dele? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, que estão escutando a live, se preocupam com seus filhos. E por que a gente precisa ficar na questão de entreter? Porque é mais prático, é mais conveniente. Ok, e quais são as consequências disso? Entendeu? Faz sentido isso para vocês? Então, gente, a questão aqui é trabalhar nossa consciência, porque a herança alimentar que vem chegando, ela tá muito própria para trabalhar, né? A gente tem de um lado o mercado, né, de um lado, e o farma do outro. E eles estão preparados para trabalhar em grande escala, para atender a alta demanda. Agora eu te pergunto, tu tá preparado para quê? Para fazer parte da demanda? Ou para mudar essa rota? Da tua vida, da tua família, dos teus filhos. Fazer parte das estatísticas? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui há 40 minutos quase. De acordo com as estatísticas, a cada 30 minutos morrem 1.300 pessoas no mundo por causa da obesidade e excesso de peso. Eu tô falando a cada 30 minutos. Independente do que está acontecendo no mundo, obesidade ainda está matando muita gente. E a gente precisa mudar. A gente precisa enxergar de forma diferente. Não pensando no emagrecimento apenas, mas principalmente na saúde. E é para falar de saúde que o programa Fit Coach vem informar, né? A gente está aí com várias lives. E amanhã eu vou estar com a nutricionista Letícia Cristianetti. A Letícia é minha nutri do coração, né? Eu brinco que eu tenho um carinho por todas as nutricionistas que são parceiras do nosso programa, que a gente está sempre, né, junto com elas, conversando, pesquisando, trazendo os conteúdos aqui pro nosso programa, né? E ela vai estar amanhã
falando sobre ansiedade, o que eu só penso em comer, o que eu faço. E falar um pouco mais sobre isso, né, gente? Sobre alimentação, sobre como se alimentar de forma saudável, que é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É aquilo que eu disse para vocês, em menos de 100 anos, nós mudamos demais a nossa alimentação. E a obesidade só nos trouxe estatísticas que a longo prazo, eu não quero nem imaginar, gente. Se eu puder tirar uma pessoa do caminho da obesidade, uma pessoa a cada live, eu já vou ficar muito feliz. Uma pessoa a cada vídeo que assiste lá no vídeo do Fit Coach, eu vou ficar muito feliz. Porque vocês têm uma ideia, só para falar de novo da questão das crianças, uma criança obesa, ela tem 80% de chance de se tornar obesa para a vida toda. 80%. E isso além de problemas, como eu falei, a questão da autoestima, que é uma das coisas que mais machuca quando a gente tem autoestima baixa, principalmente agora com as nossas crianças. Então, papai e mamãe, vamos começar o Fit Coach, né? Vamos começar uma alimentação mais saudável, vamos cuidar o que a gente está dando para os nossos filhos. Eu vi aqui que a Ângela estava aqui também. A Ângela sempre, né, dá pro o filhinho dela, acho que tem 1 ano e pouco, 2 anos. Adora, né, uma cuca integral, né, essas coisas integrais. Então, a gente precisa trazer o paladar daquilo que é certo para os nossos filhos, né, para os filhos. E a gente precisa, cada dia, buscar paladares novos, de acordo com a nossa saúde. De novo, olha para esse alimento e pergunta, ele tá te entretendo ou ele tá te alimentando? Pensa bem, pensa com carinho, que é o teu corpo, é onde tu vive. Tá certo, pessoal? Um grande beijo. Amanhã a gente tá aí com a nossa Nutri. Espero todos vocês aqui. Se vocês gostaram da live de hoje, gostaram do assunto, comentem aí depois, né, nos direct aí. E amanhã estamos com a Lê aí, então. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, dá uma olhadinha no nosso canal lá no YouTube. Tá crescendo cada dia mais. Estou muito feliz com esse projeto. Obrigado por todos que estiveram aqui. Gurias, beijo grande. Meninos que fizeram parte aí também. Beijo demais. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo com tudo que tá acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, Juju. Até amanhã, Ângela. Beijo grande. E fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.